Ler não vai te deixar rico. Eu sei, parece estranho ouvir isso, porque na internet todo mundo repete que os livros são o segredo para a riqueza. Mas, e se fosse só mais uma parte da história? Hoje eu quero lhe mostrar o que realmente existe por trás desse mito. Vamos falar sobre o poder da leitura e também sobre as armadilhas que ninguém comenta. Porque a verdade é simples, você pode devorar uma prateleira inteira de livros e mesmo assim continuar no mesmo lugar. Mas afinal, por que tanta gente lê, consome conhecimento e mesmo assim não consegue mudar de vida? O que os milionários e bilionários fazem diferente quando estão com o livro na mão? E, talvez a pergunta mais importante, como usar a leitura para realmente acelerar os resultados no mundo do negócio e na vida? Existe um mito muito forte circulando pela internet, principalmente no mundo dos negócios e do desenvolvimento pessoal, que diz o seguinte: se você ler bastante, você vai ficar rico. Essa frase parece poderosa, parece até inspiradora, mas quando olhamos de perto, percebemos que ela é uma das maiores distorções que se vende para quem sonha em mudar de vida. E por que esse mito é tão sedutor? Porque ele oferece uma solução simples para um problema bem complexo. Ele faz você acreditar que basta comprar livros, passar horas de leitura e, como num passe de mágica, o sucesso financeiro virá até você. É quase como se os livros fossem um cofre recheado de dinheiro, prontos para se abrirem assim que você virasse a última página do livro. Só que o mundo real não funciona assim. O mito da leitura que enriquece nasce de uma meia-verdade, e é exatamente por isso que torna tão perigoso. A verdade é que a leitura pode sim transformar sua vida, mas ela não faz isso sozinha. Vamos para um exemplo. Ela é como se fosse uma semente. Tem um potencial gigantesco dentro dela, mas se você não plantar, regar e cuidar, essa semente nunca se transformará em uma árvore. O problema é que a internet pegou essa parte da semente e simplesmente esqueceu de falar da parte do cultivo. Pessoas romantizam a leitura como se fosse o simples ato de folhear a página suficiente para mudar o destino. Mas não é. A leitura é só o primeiro degrau de uma escada enorme. Quem acredita nesse mito acaba caindo em um ciclo de frustração. Lê um livro atrás do outro, consome cada vez mais conteúdo, mas na prática continua paralisado. E aí vem aquela sensação de que nada funciona, quando na verdade o erro está em acreditar que o livro faria todo o trabalho. O mito é confortável porque coloca você numa posição de espectador. Você lê, sente-se proativo, mas evita o principal: o desconforto da ação, da tentativa e erro. Esse mito se espalhou tanto porque é muito fácil de vender. Pense nas frases de impacto que circulam por aí. Bilionários leem 50 livros por ano. Parece convincente, mas é uma narrativa incompleta. Aliás, você sabia que existe um padrão entre os bilionários? Pois é, eu fiz um vídeo sobre isso. O que 100 bilionários têm em comum, com comprovação científica. E o mais louco é que nenhum deles começou igual, mas todos seguiram os mesmos princípios. Se você quiser entender o que realmente separa quem enriquece de quem só sonha, esse vídeo vai abrir sua mente. Warren Buffett realmente lê dezenas de páginas por dia. Mas o detalhe que esquecem de mencionar é que ele toma decisões multibilionárias em base no que ele aprende. Ele não é rico porque lê, ele é rico porque aplica, testa e assume riscos usando o conhecimento adquirido. Mas veja como a frase "ele lê muito" vende muito mais do que "ele age muito". É uma visão muito de perspectiva. É mais simples, é mais agradável, mais acessível. E é assim que o mito se perpetua, porque vende uma ilusão doce, de que basta sentar com um bom livro e esperar que sua vida vai mudar. Bom, e deixa eu abrir um parêntese rápido aqui, porque eu sei que vai aparecer alguém no comentário pedindo sugestão de livro, mas afinal, quais livros realmente fazem diferença? Eu vou ser direto e indicar 3, que podem mudar a forma como você enxerga o dinheiro, negócios e mentalidade. O primeiro é a psicologia financeira, que mostra como as emoções influenciam mais nas finanças do que os números. O segundo é A Regra é Não Ter Regra, que foi feito pelo fundador e CEO da Netflix, que conta os bastidores da Netflix e ensina como a cultura da reinvenção pode transformar qualquer negócio. E o terceiro é Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, um clássico que continua atual e traz lições práticas de como transformar ideias em resultados. Eu deixei os links aqui na descrição. Comprando por lá, além de garantir os livros diretamente pela Amazon, você ainda ajuda a apoiar o canal a continuar produzindo vídeos como esse.
Agora que já entendemos como o mito da leitura que enriquece se espalhou, precisamos dar um passo além, porque seria muito simples dizer que ler não basta e parar por aí. A pergunta verdadeira é: então, o que a leitura realmente faz? Qual é o impacto real que ela tem na vida de quem busca crescer, empreender e conseguir a tão sonhada liberdade financeira? Aqui está o ponto onde muitos se perdem, e também o momento que começamos a separar aqueles que apenas acumulam páginas daqueles que conseguem transformar páginas em poder. Porque leitura não é sobre quantidade, sobre quantos livros você termina por ano. A leitura é sobre qualidade, sobre como cada ideia absorvida pode se transformar em uma mudança concreta na sua forma de pensar e agir. Pensa comigo, quando você lê um livro de negócios, você não está comprando riqueza. O que você está comprando é perspectiva. Está comprando anos de experiência de alguém escritos em umas centenas de páginas. Está comprando atalhos que evita que você cometa erros. Mas aí entra a chave. Esse conteúdo só presta se ele for traduzido em prática. Caso contrário, ele fica guardado na sua mente como se fosse um tesouro enterrado. Por isso, a leitura não é uma promessa de dinheiro, mas sim uma ferramenta de transformação mental. Ela molda a forma como você enxerga o mundo, como toma decisões, como avalia os riscos. É esse novo modelo mental que pode gerar riqueza, e não o simples ato de ler. E é justamente isso que nos leva ao próximo ponto. Se a leitura tem esse poder todo de abrir portas, por que tanta gente ainda continua lendo, anotando, sublinhando, mas sem mudar absolutamente nada na sua vida? A resposta pode ser desconfortável, mas é necessária. Porque muitos leem e não mudam de vida. Um dos principais motivos é que a leitura gera uma sensação imediata de conquista. Cada capítulo concluído libera no cérebro uma pequena dose de dopamina, a mesma substância associada a recompensas e prazeres. Essa descarga cria meio que uma ilusão de conquista e de progresso. A pessoa pensa que avançou apenas por virar páginas, quando, na verdade, nada mudou na sua realidade. Esse é um dos maiores perigos da leitura sem propósito, mas não gera transformação prática. É como se o cérebro fosse enganado, acreditando que está crescendo, quando, na verdade, só está se distraindo de uma forma sofisticada, podemos dizer. Outro ponto crucial é procrastinação disfarçada. Muitas pessoas usam a leitura como uma desculpa para evitar a ação. Dizem para si mesma: ainda não estou pronto para começar, preciso ler mais um livro, entender mais um método, estudar mais um autor. O problema é que esse ciclo nunca acaba. Sempre haverá um novo título promissor, sempre haverá mais conhecimento a ser consumido, e assim o tempo passa, a estante cresce, mas a vida permanece igual. O medo de agir é mascarado pelo ato de ler. É como se o livro fosse basicamente um escudo contra a realidade, um refúgio confortável para não enfrentar os desafios da vida real. Existe ainda o efeito colateral de tentar encaixar fórmulas prontas em contextos completamente diferentes. Muitas vezes, leitores acreditam que basta replicar o que leram para obter o mesmo resultado. Só que os livros mostram uma realidade específica, estratégias que funcionaram em determinados cenários, culturas ou épocas. Aplicar isso de forma literal pode gerar frustração, porque a vida não é um manual. O que separa quem avança de quem fica parado não é o número de livros lidos, mas a capacidade de interpretar, adaptar e criar soluções originais a partir do que foi absorvido. E talvez a maior ironia esteja no contraste entre quem lê demais e age de menos, e quem lê pouco, mas aplica intensamente. Há empreendedores, CEOs que nunca foram grandes leitores, mas construíram impérios, porque estavam dispostos a colocar a mão na massa, aprender com a prática e evoluir na velocidade dos erros. Um exemplo claro é o Flávio Augusto, fundador da WhatsApp e ex-dono do Orlando City. Flávio não veio de uma família rica, não tinha biblioteca cheia em casa, nem passava horas imerso em livros de negócio. O que ele tinha era disposição para agir. Enquanto isso, outros, cercados de livros e teorias, nunca saem do campo das ideias. Essa comparação mostra uma verdade dura. Não é a quantidade de conhecimento acumulado que muda vidas, mas a coragem de transformar até mesmo o pouco conhecimento em ação concreta. É por isso que tantos leem e não mudam de vida,
porque confundem leitura com transformação. Confundem estar informado com estar preparado. No fim das contas, não é o número de livros que importa, mas o que você decide fazer com cada um deles. E é exatamente aí que entramos no próximo ponto. Se a leitura, sozinha, não muda nada, o que realmente ela pode fazer por nós quando usada de maneira certa. Quando falamos em leitura para acelerar resultados, o erro de muitas pessoas é achar que isso significa ler mais rápido ou acumular uma lista imensa de livros. Mas a verdade é bem simples. Ler para acelerar resultados significa escolher o que faz sentido para o seu momento atual na vida e agir imediatamente sobre aquilo. Por exemplo, se você está montando um negócio, um único capítulo sobre gestão pode ser mais valioso do que 10 livros sobre assuntos que não têm conexão com a sua realidade agora. A leitura só se transforma em aceleração quando está alinhada com suas metas. Para extrair ainda mais velocidade, a reflexão ativa entra em cena. Em vez de só absorver, pergunte a si mesmo: como eu posso usar isso hoje? Onde isso se encaixa na minha vida agora? Essa simples atitude faz com que as ideias deixem de ser memórias distantes e se tornem ações concretas. Criar o hábito de anotar, revisar e testar as ideias dos livros é o que multiplica o efeito delas. E é nesse processo que o livro deixa de ser apenas conhecimento e se transforma em uma ferramenta. No fim, a explicação é direta. A leitura só acelera resultados quando vira prática. Não é sobre quantidade, nem sobre velocidade, mas sobre aplicação. Cada vez que você pega algo de um livro e coloca em movimento, você economiza tempo, evita erros e encurta o caminho. E é assim que a leitura deixa de ser um ritual romântico e passa a ser uma verdadeira alavanca de progresso. Então, no fim das contas, a leitura é poderosa, mas não é mágica. Livros podem abrir portas, ampliar horizontes, revelar caminhos que antes pareciam invisíveis, mas eles não caminham por você. A riqueza, seja financeira, emocional ou intelectual, nasce quando o que você lê encontra a disposição de agir. O problema não está nos livros, está na forma como muitas pessoas os romantizam, acreditando que acumular páginas viradas é o mesmo que acumular conquistas. E não é isso. O que transforma de verdade é a coragem de testar, errar, aprender e recomeçar, sempre com um olhar atento ao que o conhecimento pode oferecer. Bom, e se você chegou até aqui, é porque entende que existe algo além da teoria. Existe a prática, existe a execução. E eu te convido a refletir sobre como você tem usado aquilo que lê. Você tem apenas consumido ou tem colocado em movimento? Essa talvez seja a pergunta mais importante de toda a conversa. Agora, se esse vídeo te trouxe valor, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo, CEOs!